Dia que eu fui pra um date e o boy quis rachar a conta comigo. Sabe, minha amiga tava indo pro date e falou, amiga, vamos comigo, que o amigo dele vai pra, né, fazer aquele negócio de casal, né? Enfim, amiga sempre é pra essas coisas, né? Ela foi me usar. Claro que ela foi me usar porque ela não queria ficar com ele nem dar pra ele, que eu tenho certeza. A justificativa era, eu vou levar um amigo e eu levo uma amiga, né? Certa ela, tá certa. Eu fazia isso antigamente com minhas amigas, eu usava elas também. Me arrumei e fomos pro date de 2 casais, né? Fomos nos conhecer. Ela já conhecia o boy e eu fui conhecer esse amigo. Fomos pra praia, conversa vai, conversa vem. Ai, vamos pra um barzinho? A praia já tava, né, tava anoitecendo, tava esvaziando, enfim. Vamos pra um barzinho? Vamos. Chegou lá no barzinho, aí a gente começou a comer, beber e tal e tal. Então, vamos embora, né, tá na hora e tal. Aí os caras falaram, ah, vamos pedir a conta e tal. Quando chegou a conta na mesa, você não tá entendendo o que aconteceu. Aí eles falaram assim, vamos dividir aqui pra 4, né? Aí eu falei, eu nem falei nada, eu olhei pra minha amiga assim, tipo, com aquele olhar que a gente olha pra amiga e a amiga entende o que a gente tá querendo dizer. Você nunca teve uma amiga dessa na sua vida, você não sabe o que é ter amizade de verdade, que é você conversar só pelo olhar. Eu não acredito o que eu fiz, não. Eu falei, amiga, vamos lá no banheiro? Aí ela, vamos. E a conta tava lá na mesa, né? Fomos lá pra um banheiro. Quando chegou lá no banheiro, eu falei, amiga, vamos embora, eu vou pedir o Uber. Peguei e pedi o Uber, meu amor. O Uber chegou, saí na frente deles, praticamente, tipo, a mesa tava aqui, e aí por trás, então, né? Eu saí, a saída era tipo assim, eles estavam bem na entrada do bar, sabe? Simplesmente eu tive a cara de pau, que quem teve foi eu, a cara de pau, de passar do lado da mesa como se nem conhecesse, entrei dentro do Uber, fui embora. Foi eu entrar dentro desse Uber, eu já bloqueei esse menino do meu WhatsApp, do Instagram, de tudo que é rede social. Eu digo, sai pra lá. E graças a Deus que depois disso eu nunca mais me esbarrei com ele, não vi rede social. Graças a Deus que Deus me livre, esse tipo de homem aí vai pro inferno. Você já percebeu como algumas mulheres pregam igualdade, mas na hora de dividir a conta, surtam, parece que todo o discurso some e a máscara cai na hora de pagar. Neste vídeo, vamos mostrar histórias reais de encontros onde tudo parecia normal. Até chegar à conta, prepare-se para se chocar, rir e perceber como a realidade nem sempre combina com o que elas pregam. Fique até o final, porque cada caso vai mais longe do que você imagina. Saí com um cara e ele pagou só a conta dele e eu tive que pagar a minha. Sem noção. Ué, mas o direito igual não funciona aí também, não? Ou só vale quando é para divórcio, salário trabalhista, ou quando na tua cabeça tu quer se vingar e sair pegando geral por aí? Opa, mas se o cara nem fez questão de, no mínimo, dividir a conta, talvez seja um sinal bem forte sobre você e ele percebeu que era uma roubada. Ou você tá achando que os homens não estão mais espertos e saem por aí pagando a conta para qualquer uma? O homem de valor, ele tem prazer em pagar a conta. Ele é gentil e até romântico, mas isso é para quem merece, viu? Se você está reclamando, será que você também tem algo de bom para oferecer? Ela quer igualdade em tudo, mas quando chega na hora da prática, na hora de dividir a conta, já quer testar o homem. Fica questionando se ele não fez questão de pagar, como se todo homem tivesse obrigação de bancar qualquer situação. Esquece que gentileza e romantismo não são direitos, são presentes que se dão a quem merece. Se ela reclama, a primeira pergunta deveria ser o que ela tem de valor para oferecer além de exigir. Homem bom sabe valorizar, mas não se deixa manipular por exigências mascaradas de direitos. Não sou o tipo de pessoa que caga regra em relação a quem paga conta no date. Não sou aquela pessoa que fala, tipo, se o cara não pagou a sua conta no date, ele não merece estar com você e tal. Eu acho que tudo depende de contexto, depende de muita coisa. Mas eu tenho uma história engraçada em relação a isso e eu vou contar porque já faz um tempo que aconteceu e as minhas amigas morrem de vontade que eu conte essa história aqui. Então esse dia finalmente chegou. Durante a pandemia eu conheci um cara e a gente teve um casinho, assim. Mas isso acabou e tipo, a gente nunca mais tinha se visto e tudo mais. E no ano passado a gente meio que retomou contato. E ele me chamou, a gente se encontrou num rolê, ficamos e tudo mais. E depois, num outro final de semana, ele me chamou pra um date. Esse date ia ser, tipo, num restaurante e tudo mais. Era realmente um date, assim, legal, ser num restaurante legal. Ele veio me buscar em casa e tudo mais. Estou dando esse disclaimer porque não quero falar mal dessa pessoa. Quero contar só a situação que aconteceu, porque eu achei engraçada e eu fiquei, tipo, um ponto de interrogação constante em relação a isso. Eis que estamos no date, pedimos 2 garrafas de vinho, entrada,
prato principal, ficamos ali conversando. O date tava realmente muito legal. E como eu era uma pessoa que eu já tinha saído antes e uma pessoa que já tinha certa intimidade e a gente já se conhecia, não rolou toda aquela parte esquisita, sabe, de primeiro date, que você fica, tipo, perguntando pra pessoa o que ela faz, né, com que ela trabalha, enfim, toda essa primeira etapa a gente já tinha pulado. E, de novo, como era uma pessoa que eu já conhecia, já tinha saído e tal, não tinha aquela pressão de, tipo, ai, quem vai pagar a conta, entendeu? A gente já se conhecia e, tipo, eu realmente, tipo, eu acho o que eu acho. Num primeiro date e tal, o cara te chamou e tudo mais, eu acho que é uma gentileza ele oferecer e pagar a conta e tal, mas eu não acho que isso seja regra pra tudo e pra todos os relacionamentos. Eu vejo muita gente cagando regra aqui no TikTok, falando disso e deixando várias pessoas frustradas, sendo que, tipo, cara, você não conhece o contexto da pessoa. Nessa situação que a gente tava e que não era um primeiro date, não teria problema nenhum em dividir a conta com ele, entendeu? Nada. Tipo, realmente de boa, assim. Só que, gente, a conta chegou. Essa criatura pega a conta, vira pra mim e fala a seguinte frase: ah, não vamos ficar naquele papo furado, tipo de Caio Castro e tudo mais. Vamos fazer o justo. Vocês estão preparadas? Eu pago 80% da conta e você paga 20%. Oi? Eu pago 80% da conta e você paga 20%? Só que assim, eu já tava bem alcoolizada de vinho. Eu fiquei um tempo assim processando a fala que ele tinha, né, saído da boca dele. Eu fiquei assim, 80, 20? Aí eu não tive reação, eu simplesmente falei, tá bom. Eu achei aquilo muito estranho. O garçom achou aquilo muito estranho. O garçom ficou olhando e ele ainda... Ai, juro, o garçom ficou olhando assim, ó, sem entender nada da conta que ele tinha feito. Aí ele ainda falou, pegou o garçom e falou assim, não, você não acha? Aí o garçom, pode ser, né? Tudo bem. O garçom não tava entendendo nada. Eu não tava entendendo nada. Sério, eu fiquei assim, tá. Só que aquilo ficou muito na minha cabeça, gente. Tipo, de novo, eu não teria problema algum dele falar, tipo, vamos rachar, podemos rachar 50-50. Porque, tipo assim, já era uma pessoa que eu conhecia, entendeu? A gente já tinha uma relação, eu sei qual que é o contexto, eu sei tudo. Mas, assim, a conta 80-20 não fez sentido nenhum na minha cabeça. E aí eu conto essa história pras pessoas, e eu contei isso pras minhas amigas, elas ficaram com a mesma reação que eu. Tipo assim, 80-20? Que foi a lógica, porque o meu prato e o prato dele custava mais ou menos a mesma coisa. Beber, eu sou igual um Opala, eu bebo igual um Opala. Então a gente bebeu mais ou menos a mesma coisa. Entrada, a gente dividiu. Então assim, não foi pelo que eu comi, né? Nem ele. É pelo que eu ganho? Não, porque essa informação ele não tem. Gente, foi muito esquisito. Até hoje, isso fica na minha cabeça e eu falo... Qual foi a lógica? Eu não consigo entender. Porque assim, ia ser muito menos pior pro lado dele se ele tivesse pedido pra dividir 50-50, vocês concordam? E assim, a conta, de novo, era um restaurante, não era um restaurante barato, entendeu? A conta não deu uma conta barata. Afinal, a gente bebeu 2 garrafas de vinho, pedimos entrada, prato principal. Então, assim, quem paga 80% de uma conta muito, né, acima, assim, da média de valor, paga os outros 20 também. Então, não acho que isso tenha sido um problema. Eu realmente não entendi a lógica por trás dessa conta que ele fez. E assim, eu comentei essa história com alguns amigos meus, né? Aí eles começaram com algumas teorias. Aí uma amiga minha falou, tipo, às vezes ele só tinha limite no cartão pra pagar o que ele se propôs a pagar. Mas aí, de novo, pede pra dividir 50-50, sabe? Ia ficar menos feio.
E nesse contexto, obviamente, eu não teria problema algum em dividir a conta 50%, 50%, gente. De novo, existem contextos e contextos. Eu trabalho, eu ganho meu dinheiro, sabe? Eu sou uma pessoa, tipo, independente. Então, eu não teria problema com isso. E assim, eu jamais vou sair com uma pessoa já com a mentalidade falando, tipo, ele vai pagar tudo mesmo, sabe? Tipo, eu não sou essa pessoa, não combina comigo, com a minha personalidade, enfim, de novo, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro e eu acho que existem situações e a gente não pode ficar cagando regra. Mas enfim, o que vocês acham? O que vocês fariam no meu lugar, numa situação dessa, assim? Porque, juro, foi muito engraçado e eu acho isso engraçado até hoje. E eu ainda saí com o Divo pra outro date e a gente dividiu a conta normal, como duas pessoas normais. A gente dividiu 50-50. E depois disso a gente nunca mais saiu, mas assim, tudo bem. Também. Não quebrou meu coração, nem eu dele, eu espero. A gente continua tendo uma boa relação e tudo mais. Tipo, não tem nenhuma mágoa guardada de nenhum dos lados. Só essa história pra contar que foi realmente esquisito. Eu não sei de onde ele tirou essa conta. Enfim, me contem. Já passaram por alguma coisa assim? Ela tenta se passar por moderna e flexível, mas no fundo não entende a lógica de reciprocidade. Quer que o homem banque 80% da conta e ainda se sente confusa quando percebe que não há justificativa real. Independência financeira não é desculpa para ignorar a educação ou para criar regras estranhas. Se ela estivesse realmente confortável com igualdade, dividiria a conta sem drama. No fim, só mostrou que quer conforto sem responsabilidade. E é justamente isso que homens de valor percebem. Quem não sabe reconhecer o esforço do outro não merece ser mimado. Vim com um boy aqui no shopping, né? Ele falou, quer dar um pulinho no shopping? Vamos sair um pouquinho, espairecer? Decoração de Natal, tá tudo tão bonito. Eu pensei, a gente vai no shopping, né? A gente passeia, come alguma coisa, né? Bebe alguma coisa. Quando eu falo beber, gente, é refrigerante, porque eu não bebo bebida alcoólica, não. Aí o cara me trouxe no shopping simplesmente. Não comprou um nada. Ficou rodando comigo pelo shopping, eu já cansada, que depois de uma certa idade, a dor nas pernas é eterna. Eu já com a lombar acabada e ele não comprava nem uma pipoca pra gente comer. Meu amor, eu não vim aqui pra isso não. Rodou, me senti o peão da casa própria, entendeu? Aí depois falou, você quer ver a decoração de Natal? Eu falei, não, pra mim Natal já acabou. Pra mim, se você quiser, você pode ir se adiantando que eu tenho outras coisas pra fazer. Pode ir pra sua casa, depois a gente se fala. Bloqueei. Já bloqueei, sabe por quê? Eu não tô aqui pra isso não, meu amor. Não gastou R$1 com nada, mandei ele pra casa, entendeu? Fui no restaurante, eu forrei bem meu buchinho, comi um escondidinho de camarão maravilhoso, bem recheadinho, e agora sim, agora tô eu aqui, ó, vendo a decoração de Natal. Sozinha vou ficar vendo decoração de Natal com macho, que não gasta R$1 com nada, não, meu amor, aqui, ó, tudo colorido, olha, tudo iluminado, entendeu? Tá aqui, é Norte Shop isso aqui, gente. Falou que queria vir no shopping, eu falei, a gente vai comer uma coisinha. Quando eu falo uma coisinha, não é nada muito sofisticado, que eu sei que esses homens hoje em dia não tem R$1, né? É uma coisinha, gente, entendeu? Eu acho que ele tava esperando que eu pagasse. Eu já fui muito besta, mas agora não caio mais nessa, não. Mandei ele embora. Falei pra ele se adiantar. Depois eu fui lá, forrei meu bucho, ainda comi uma sobremesazinha. Sozinha. E por que eu mandei ele embora? Pra eu não ter que dar nada pra ele. Entendeu? Deixem de ser bobas, meninas. Não façam papel de besta. E Feliz Natal. Ela quer passeio, entretenimento, comida, mas não quer gastar nenhum centavo. E ainda espera que o homem antecipe todos os desejos, sem esforço próprio. É o tipo de comportamento que mostra consumismo disfarçado de relacionamento. Homem de valor não é banco, nem guia turístico particular. Se ela estivesse realmente interessada em companheirismo, participaria da experiência.
mesmo com pequenas contribuições. Essa postura de só recebo, nunca dou, é exatamente o que afasta homens que sabem o que vale.